Pois bem, signo de Áries, bem-vindos e bem-vindas à nossa previsão, novamente. Como vocês estão, vamos descobrir. Sol, Lua e Ascendente do signo de Áries, retornei para mais uma leitura relacionada aos próximos 30 dias, a partir do dia que você receber este vídeo. Porém, só tem um probleminha, colega. Olha, essa é a minha 12ª tentativa de realizar a previsão de vocês. Isso eu estou dizendo, gente, que eu fiz 11 vídeos do signo de Áries e todos eles foram péssimos. E eu deletei, simplesmente cancelei. Então essa é a minha 12ª tentativa de realizar. Então eu até pergunto, né? Coloca aí nos comentários, o que você está fazendo hoje? Que está sendo muito difícil, colega. Muito difícil. Que é assim, 12ª tentativa de realizar uma leitura, uma previsão, e eu já penso, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu vou falar uma coisa, nem que eu fique mudo nessa leitura, mas eu não vou cancelar. Nem que eu não entenda absolutamente nada nesse dia de gravação. Eu não vou deletar. Mas coloquem nos comentários o que você está fazendo hoje, que está sendo muito difícil. Muito difícil. Estou curioso para saber. E eu vou ler os comentários, tá bom? E olha só, hoje a leitura ela será um pouco diferente. Eu estou até mesmo com um novo material em mãos, um novo tarô. Pela primeira vez eu vou tentar mostrar as lâminas bem pertinho aí a vocês, porque as lâminas são lindas, são muito bonitas, né? E o que nós vamos ver aqui exatamente nessa leitura? A gente vai ver qual é a energia do seu ciclo atual, o ciclo que você está vivendo atualmente. A gente vai ver também se você já aprendeu tudo que você tinha que aprender nesse ciclo que você está vivendo. O que terminou, finalizou e não volta mais na sua vida. A gente vai descobrir também para onde a vida quer te levar. E aqui seria antecipação sobre um novo ciclo, né? Quase que uma previsão sobre um novo ciclo, as energias do novo ciclo. Para onde a vida quer te levar. A gente vai descobrir se existe alguma recompensa também pelo que será proposto, né? Que a espiritualidade vai propor um caminho aqui, uma ideia, um ciclo. Então existe algum presente, se a gente aceitar. E, por fim, se eu não aceitar absolutamente nada do que a espiritualidade, do que o universo propor aqui neste vídeo, o que vai acontecer? Né? Então essa será a leitura, essa será uma nova tirada de cartas aqui. Peço até paciência de vocês, justamente para eu poder interpretar as lâminas, né? Mas sinceramente, colega, 12º vídeo para gravar o signo de Áries. Ou seja, já era para eu ter gravado 12 signos, mas não. Tô parado no signo de Áries pela 12ª tentativa. Imagina. Vamos lá? Eu vou embaralhar. No momento que eu estou embaralhando, eu estou colocando o som relacionado à energia dessa previsão. Então respire fundo, esteja confortável aí onde você está. Boa sorte a mim, a você, a todos nós. Base aqui da energia, nós temos, veja bem, não sei se esta base está relacionada ao momento presente, ao passado ou ao futuro,
Mas veio para mim o Rei de Fogo. Vou mostrar pertinho aqui a vocês. O rei do trabalho, o rei dos negócios, o rei da ambição. Aqui mostra um grande empresário, né? Um diretor de uma companhia, diretor de uma indústria talvez. Mas o Rei de Fogo ele fala sobre energia de grande capacidade e autonomia, né? O rei do trabalho, imagina, o rei dos negócios, então ele assina muitos contratos, ele faz muitos acordos, ele simplesmente é o cara. É o cara. Isso pode estar relacionado a vocês? Sim. Pode ser alguém na vida de vocês também? É algo que foi vivido no passado? Não sei. Vai ser vivido no futuro? Não sabemos. E por isso, o que eu vou fazer? Antes de começar essa previsão, eu vou só tirar um oráculo, uma lâmina aqui desse oráculo, porque a gente vai compreender a lâmina que vai vir apenas no final da leitura, tá? Eu vou pedir aqui uma lâmina desse oráculo, apenas a nível de curiosidade mesmo, para que a gente consiga decifrar o significado dela no final da previsão. Nós temos aqui, ok, você precisa confirmar os seus desejos. Esta é a lâmina que veio a vocês. Você precisa confirmar os seus desejos. Tá aqui. Enfim, a gente vai descobrir melhor ali no final da previsão, tá? Vamos começar então? 12ª tentativa de realizar essa previsão. Se eu não entender nada, pelo menos assim, eu já deixei claro que eu tentei. Fiz o meu melhor. Mas olha que louco, né? Você precisa confirmar os seus desejos. Eu vou até pegar essa mensagem para mim. Eu quero terminar a previsão do signo de Áries hoje. É um desejo meu? É. Então hoje eu vou terminar essa previsão. Vocês vão precisar fazer isso, tá? No decorrer das semanas, dos meses aí. Colocar isso como uma ordem. Eu confirmo que eu quero aquilo, ponto final. Vocês vão precisar fazer isso. Mas vamos lá. Qual é a energia do ciclo atual que o signo de Áries está vivendo? Muitas lâminas. Peço apenas uma. Já virou aqui, ó. Nós temos uma princesa de ouros. A princesa de ouros aqui, ela é retratada como uma... Eu esqueci o nome dessa profissão, mas ela faz café, ela trabalha numa cafeteria. Então ela é a profissional que cuida das bebidas ali, do café quente, do café frio, do café que tem licor, do café que tem uísque, do café que tem leite, do café descafeinado, simplesmente do café sem lactose também, leite sem lactose, enfim. Princesa de Ouros, ela fala sobre, por exemplo, no seu ciclo atual, você é vista como princesa de ouros. Então você está tentando viver a vida, você está tentando realizar o seu trabalho, você ao mesmo tempo está tentando compreender a funcionalidade das coisas. Isso eu falo muito sobre a questão profissional, tá? Não só profissional, mas eu vou começar pelo campo profissional. Então você está realizando o seu serviço, você tem uma ideia aqui, você pensa, vou colocar em prática, beleza, ok, coloquei em prática, está sendo funcional? Não, então vou mexer meus pauzinhos para fazer algumas alterações aqui e tal. A Princesa de Ouros, ela é um pouco mais, ela é totalmente terrena, ela não vibra muito no mundo das ideias, como por exemplo a Princesa de Espadas, que é uma visionária. Princesa de Espadas é visionária. Princesa de Ouros já é diferente, ela vai vivendo a vida dela, impondo certos limites até. E nesses limites ela sempre tem aquela frase: ainda não estou pronta para aquilo, ainda não estou pronta para isso. Por quê? Porque ela acredita que ainda precisa aperfeiçoar as coisas, então ela vai aperfeiçoando devagarzinho, até ela se sentir talvez totalmente segura. Então ela sempre vibra num caminho se assegurando a partir da segurança pessoal, não é? Então esse ciclo atual de vocês fala muito sobre rotina, fala muito também sobre
altos e baixos, emocionais, uma hora bem, outra hora não, uma hora... Mas sinceramente eu estou sentindo falta aqui de uma ambição maior. Que, por exemplo, a princesa de Ouros, né, como eu falei, ela é uma princesa que hoje trabalha numa cafeteria, beleza, mas qual é a emoção que vibra a energia dela? Para onde ela de fato quer ir? O que ela quer construir? O que ela quer viver de fato? Ela quer ser dona, talvez, de uma cafeteria? Mas ela ainda se coloca no papel de, opa, ainda estou aprendendo a fazer as coisas, ou aprendendo a fazer o meu trabalho, enfim. É uma energia mais... A princesa de Ouros, tá? Ela é muito... Ela vibra na energia de limitação. Ela nunca se sente pronta para absolutamente nada. É isso que me incomoda na princesa de Ouros. Mas ela ainda está no processo dela, de aprendizado. Então vocês estão neste processo, compreendendo quem vocês são, que vocês são capazes, para onde vocês vão, mas sem ter certeza. Então a gente vai andando, a gente vai seguindo o fluxo, a gente vai um dia de cada vez e por aí vai, tá? Bom, eu vou pedir uma clarificação aqui, que a princesa de Ouros, ela é uma energia da corte, né? Um arcano da corte, mas para mim ainda é muito pouco para eu conseguir detectar o ciclo atual de vocês, porque aqui fala muito mais sobre você do que de fato o próprio ciclo, entende? Peço uma clarificação aqui, mais inteligente, por favor, espiritualidade, uma clarificação mais inteligente. 9 de Ouros, ok. Aqui a gente vê uma energia de ambição, total ambição. 9 de Ouros, conhecido como carta da riqueza. Aqui nós temos uma jovem, sinceramente, que ela se sente a rainha do sabá. Poderosa, glamurosa, olhar de diamante, entende? 9 de Ouros aqui é interessante. Aqui já mostra a dona de uma joalheria. De pedras ultra, mega, ultra powers preciosas, entende? Então assim, mostra a energia de riqueza mesmo. E aí que eu acho interessante. Ok, já entendi para onde essa princesa de Ouros quer ir. Porque a princesa de Ouros é o seguinte, ela é ambiciosa, beleza, ela vai passo a passo, ok. Demora muito para fazer as coisas? Demora, mas ela vai passo a passo. Mas ela tem uma coisa na cabeça dela, ela quer ser rica. A princesa de Ouros, ela quer ser rica. Então ela vive a vida acordando e dormindo pensando em dinheiro. Ela é assim. Por quê? Porque na cabeça dela ela pensa, daqui talvez uns 9 anos, eu vou estar rica. Eu vou ter uma franquia de uma cafeteria que vai ter o meu nome. As pessoas vão trabalhar para mim. Eu vou fazer a contratação. Eu vou até mesmo importar ou exportar o meu café aqui também. Então ela tem essa ideia. Então é assim, o ciclo atual de vocês é um ciclo pensando unicamente e exclusivamente no dinheiro, no serviço, no trabalho e na possível riqueza que poderá alcançar. É o ciclo que você tá. Se você falar, Udi, desculpa, mas sinceramente eu não tô pensando em riqueza, eu sinceramente nem acredito mais nisso. Aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você não acredita por quê? O que te levou a ter essa compreensão? Ou talvez porque você simplesmente não quer? Porque se você falar assim, não, eu só quero trabalhar numa cafeteria mesmo, e assim, meio que ter uma vida meio rotineira mesmo, sem muitas responsabilidades. Então eu abro, fecho esse café, beleza. Se você pensar assim, beleza, colega, assim, é a ambição que você tem. Mas o ciclo permite você caminhar ou trilhar um destino que na linha de chegada, de fato, é uma recompensa muito grande, muito alta. Que envolve, sim, méritos e riquezas, né, materiais. Então, assim, sobre essa energia, vocês estão bem de saúde? Acredito que sim, acredito que vocês estão bem de saúde. Vocês estão bem mentalmente falando também? Sim, vejo que não existe um distúrbio aqui, ou talvez alguma crise sendo vivida.
Se existe, você também, por ser uma princesa de ouros, você vai lá, se consulta com um profissional, ele consegue diagnosticar e passa uma medicação já, né, pelo receituário para você iniciar um tratamento. Então você é meio assim, você é bem racional, e você tem um objetivo em mente. Você não vai parar o teu processo, você vai continuar. Mas pare talvez de colocar certas limitações nas suas atitudes ou na sua própria compreensão, porque esse é o lado negativo da princesa de ouros. Ela se sente sempre em atraso, ela nunca se sente pronta para nada, e quando ela percebe, muito tempo se passou, aí é quando a água bate na bunda e ela percebe, opa, já posso ser uma rainha de ouros, entende? Então assim, só cuidado com as limitações que você cria na sua vida, nesse ciclo atual. Esse ciclo também mostra que vocês estão num processo que agora me veio, por exemplo, a carta do carro, né? A carta do carro é um arcano maior, onde você não iniciou alguma coisa agora, você já iniciou alguma coisa faz muito tempo, há meses ou anos atrás. Então você está no meio de um processo. Justamente por você estar no meio desse processo, você também vai fazer algumas alterações importantes por aquilo que deu certo e por aquilo que não deu certo. Aliás, principalmente por aquilo que não deu certo, porque aquilo que deu certo você mantém, que você sustenta, que aquilo foi funcional, né? Então, me vem muito essa energia da carta do carro também sobre esse ciclo que vocês encontram. Vocês estão no meio do processo, existe uma progressão, um senso de realização que leva um tempo, beleza? E eu vejo aqui também, nesse ciclo, existe uma... Ok. Talvez nesse ciclo que eu esteja percebendo, porque eu estou resgatando talvez algumas mensagens que eu vi nas inúmeras tentativas de previsão que eu fiz a vocês e que eu deletei. Mas aqui mostra também o fato de você... fugiu, tá vendo? Fugiu. Eles não querem nem que eu lembre do que eu tinha visto nas tentativas que eu deletei. Fugiu. Não, mas eu quero lembrar. Me bota aqui na cabeça que eu quero lembrar. Eu tenho que passar a informação para eles. Me bota aqui. Vejo que nesse ciclo atual tá difícil você fazer algumas amizades. Tá difícil talvez você confiar em algumas pessoas. Eu vejo até que talvez exista uma tendência de você ter fobia social. Então lidar com as pessoas, estar próximo das pessoas, ouvir as pessoas, olhar as pessoas é uma coisa que meio que atormenta um pouco você. Então por isso que eu vejo que às vezes a princesa de ouros ela tá nessa energia para provar o quê? Que eu prefiro estar mexendo na minha máquina de café do que ter que ficar lidando com uma pessoa. Então eu vejo que vocês podem estar lidando com isso, tá? Querendo se distanciar um pouco de pessoas. Mas aí eu digo, tá difícil fazer novas amizades porque o universo hoje é um universo mais superficial. Tá se mostrando um universo muito mais superficial. Então nessa superficialidade é difícil buscar ou ter aliados na nossa vida, tá? Mas aí é que tá. De acordo com a realidade que você vive hoje, o que é uma prioridade? De acordo com o ciclo que eles estão mostrando, a amizade não é uma prioridade, ter alianças não é uma prioridade. A prioridade de vocês hoje é fazer um trabalho onde você consegue iniciar e finalizar no dia com total produtividade e pensando que no meio desse processo você já está se garantindo. Então, dane-se amizades, dane-se questões muito sentimentais ou emocionais, quando envolve até campo afetivo, tá? Não que isso não seja importante, mas é porque vocês têm um foco muito grande aqui neste ciclo de só pensar no trabalho, no serviço, no dinheiro. Apenas isso. Deixa eu perguntar aqui se vocês já aprenderam tudo que vocês tinham que aprender neste novo... Se vocês já aprenderam tudo que vocês tinham que aprender neste ciclo atual. Agora só uma observação antes de eu fazer. Lembra que veio como base o Rei de Fogo, que é o rei do trabalho? O rei é quem contrata a princesa de ouros. Então possivelmente, aqui que está também um certo segredinho na tua vida.
O seu superior, alguém que tem mais condição, é alguém que pode providenciar atalhos a você, no seu serviço, no seu trabalho. Então parece que você tem que olhar melhor aí os grandões, aqueles que já vivem o 9 de ouros, tá? Tem uma coisa doida também que eu estou percebendo aqui nessa leitura. Existem muitas pessoas muito bem financeiramente que optaram por ter uma vida simples. E aqui eu digo pessoas que têm um poder aquisitivo, de ter uma vida, realmente, um padrão de vida bem caro, tá? Mas eu vejo que esses arianos aqui optaram por querer uma vida mais simples. Foi uma opção de vida. Eles não querem um padrão de vida muito alto. Eles querem, na verdade, ter um padrão de vida normal. Talvez porque eles pensam que o que eles têm será mantido para a próxima geração, para os filhos, para os netos ou para os bisnetos e por aí vai. Eu vejo que tem alguns arianos assim, tá? Depende muito da faixa etária, qual a sua idade, a idade que você tem por estar assistindo a leitura. Eles já aprenderam tudo o que tinham que aprender neste ciclo atual? Eu acredito que não, mas enfim. Não, vocês não aprenderam tudo não. Por quê? Veio pra mim a Rainha de Ouros agora. Se não bastasse a Princesa de Ouros, agora veio a Rainha de Ouros. Ou seja, vocês se tornarão reis e rainhas aqui da matéria. E veio também o As de Copas. As de Copas. Coisas que eu percebo nesse ciclo que vocês se encontram. É assim, é a tua evolução. Então não, vocês não aprenderam tudo que vocês tinham que aprender. Existe algo ainda a ter que evoluir. Existe algo ainda a ter que aceitar. Existe ainda algo a ter que, de fato, viver, tá? Só que é diferente. Por exemplo, você vive o seu ciclo atual tendo mais compaixão por você e pelos seus. Mais compaixão justamente pela carta do As de Copas. Às vezes não importa exatamente como a gente está financeiramente, importa de fato a compaixão que a gente tem por nós no momento que a gente começa uma coisa não sabendo a totalidade daquilo. Então eu tenho compaixão por mim. Vou dar um exemplo aqui na leitura, né? Por exemplo, eu tenho compaixão, Woody, tenho compaixão por mim, por não ser o dono da verdade, mas porque eu estou aqui em sinal de aprender e reconhecer aquilo que pode ser funcional para mim, para eu repassar essa informação. Então eu tenho compaixão por não saber tudo. Eu tenho compaixão por colocar amor no mínimo que eu faço, nas coisas que eu idealizo. Eu tenho compaixão por também aguardar, esperar as coisas, mas não limitando a minha condição, mas aceitando o tempo de espera, de maturação. Então eu tenho compaixão. E aí que está um detalhe muito grande nessa leitura. Você é vista como princesa de ouros, pajem de ouros. Você se torna rainha de ouros, que é a rainha clarividente da taromancia. Ou seja, por algum momento nesse ciclo que você está vivendo, você vai começar a vibrar muito mais nas suas intuições, na sua sabedoria. Chega uma hora que conhecimento, ele é útil, com certeza, mas ele não sustenta novas emoções. Porque novas emoções, por evolução, necessitam de sabedoria, não apenas um novo conhecimento pelas coisas. Então, por exemplo, vocês hoje, até então vocês estavam vibrando numa energia de prazer momentâneo, ou seja, viver uma vida tendo um prazer momentâneo. Vou comprar uma coisa aqui, beleza, eu tive, já passou a graça, não tem mais graça. Vou fazer uma viagem para aquele lugar, beleza e tal. Fiz a viagem, voltei, agora não tem mais graça. Que coisa chata. Ou seja, não existe mais essa tendência, né, no ciclo que vocês estão, pelo meio do processo, em vibrar sempre naquela energia momentânea, provisória. Porque começou a existir mais compaixão por você. Eu acredito que vocês vão começar a se amar mais, ou pelo menos aceitar melhor
algumas limitações que no final da história não são limitações, são tesouros guardados para poder expor esses tesouros mais à frente. Parece que existe um senso de valor muito grande que você vai proteger agora daqui para frente. Um senso de valor muito grande, muito alto. Entende isso? E se você sabe proteger esse senso de valor muito alto, muito grande, ele se sustenta no futuro todo. Porque existe amor, porque existe o As de Copas aqui. Então, novamente, lembra que veio aquela lâmina, você precisa confirmar os seus desejos? Vocês vão passar aí nesse ciclo que vocês se encontram, né? Vocês vão passar aí por um momento de confirmação. O que eu vivo é uma coisa que eu consigo sustentar e que vale a pena? Tenho compaixão por esse período que eu estou vivendo? Ou simplesmente abro mão? Se você abrir mão, é como se eu sentisse que você só consegue chegar até a princesa de ouros. Agora, se você continua, você consegue chegar até a rainha de ouros. É o que eles mostram aqui nesse ciclo atual, pelo que vocês ainda precisam aprender. O que terminou já nesse ciclo que eles estão vivendo? O que já encerrou, terminou, finalizou, que não existe mais e que não pode ser mais recuperado? Bom, veio pra mim um 2 de espadas. O 2 de... Deixa eu ver se tá focando aqui. Tá focando aqui, gente? Tá. 2 de espadas mostra uma pessoa desgostosa com a vida ou simplesmente uma pessoa insatisfeita um pouco com a vida. Eu vejo que esse senso, né, de insatisfação ele vai começar a desaparecer. Ele não vai sumir da noite pro dia, mas ele vai começar a desaparecer. Esse senso de insatisfação pela vida, ou por uma pessoa, ou pelo trabalho, ou pelo contexto social, ou simplesmente pelo planeta, entende? Esse senso de insatisfação ele vai começar a desaparecer. E o 2 de espadas também ele fala sobre conflitos, ou seja, o que hoje foi encerrado, finalizado nesse ciclo que você se encontra hoje. Conflitos. Por exemplo, você não dá mais autorização a alguém julgar aquilo que você faz hoje. Você já não dá mais autorização para o outro dar certas ideias que não são cabíveis na sua história de vida. Então eu vejo que está existindo aí uma nova abordagem, sabe, de opinião sobre sua vida e que depende unicamente, exclusivamente da sua cabeça, da sua mente. Então o 2 de espadas ele é interessante. O que terminou? Conflito, talvez a crise, a incompatibilidade acabou. Ou seja, eu sinto que você começa a se sentir mais compatível pelo que aparece ao seu redor. Acho que o tempo, né, Acho que o tempo ainda de reconhecimento sobre nossa vida já foi exercido aí, quando eu falo vocês. Então vocês estão no meio do processo, ou seja, vocês já reconheceram o ciclo. Então daqui para frente eu vou moldar o ciclo a partir da minha nova evolução. Então o que o outro causa não causa danos a mim. O que o outro faz não causa danos a mim. O que o outro pensa, sente, eu acho realmente sobre mim, sobre o que eu determino, já não é mais uma preocupação. 2 de espadas está falando isso. Eu sinto que você vai ficar mais paciente. Você vai ficar mais... É o que eu falei. Vai ter mais compaixão por você. Tá? Para onde a vida quer te levar? Vamos lá. Para onde a vida quer te levar no novo ciclo? Nossa, Rainha de Espadas. São muitos arcanos da corte, hein? Rainha de Espadas. Aqui. Muitos arcanos da corte, colega. Nossa.
Se a vida quer te levar para uma rainha de espadas, lembrando que a rainha de espadas é uma rainha mandona, é uma rainha que tem muita autoridade. Ela é uma rainha que representa a lei, aquilo que é certo, aquilo que é ético, aquilo que é verdadeiro, justo. A vida quer te levar para que você, no seu futuro, seja uma pessoa que saiba recompensar aquele que sabe esperar. Porque a rainha de espadas, ela é vista nos tarôs tradicionais como uma professora, e a guardiã de alguns tesouros. Então eu sinto que a vida quer te levar para um grau ou para um patamar onde você, lá na frente, você não necessita mais aprender alguma coisa, mas sim aconselhar, ensinar. Posso entender talvez essa mensagem, talvez por pessoas que vão ter vão criar um curso, talvez vão criar um curso, seja ele virtual ou presencial. Sinto aqui que você seria uma pessoa que pudesse escrever um livro, ou aqui fala sobre uma energia mais filosófica. A vida quer apresentar a você um grau, um patamar onde você beneficia aquele que sabe esperar. Ou seja, como se você fosse o educador, a educadora. Porque você hoje está no aspecto de aluno, né? Mas pelo que você está aprendendo, me dá a entender que você chega num grau de que você transforma tudo que você viveu num grande livro, num grande filme, num grande curso. Tem uma coisa assim. É meio difícil, sabe, eu detectar esse novo ciclo que vocês estarão. Porque veja bem, vocês hoje são princesa de ouros, depois vocês se tornam rainha de ouros. Lembrando que veio o rei de fogo na leitura de vocês e agora vem a rainha de espadas, né? Então é meio difícil eu entender que é bem isso, né? Eu estou aprendendo a construir alguma coisa, beleza, construí tudo na minha jornada, agora eu vou repassar o conhecimento. Só que agora esse conhecimento será dado com um grau ou níveis de sabedoria para que as pessoas não sofram os prejuízos que eu sofri. Entende? Eu vejo que você é assim lá no futuro. Então você é um mentor, você é a mentora lá no futuro. É isso que eles estão falando. Deixa eu arrumar a minha cadeira. Depois eu arrumo. Você é uma mentora, um mentor. Dá uma clarificação aqui sobre para onde a vida quer levar o signo de Áries. Seis de espadas. Aqui mostra também novos territórios. Seis de espadas aqui. Aqui nós vemos uma pessoa saindo de casa, ela está cabisbaixo, né, levando a mala atrás, mas aqui eu não sinto essa energia de tristeza. Eu não sinto aqui uma energia de solidão, muito pelo contrário. Eu sinto uma energia de ampliação, ou seja, para onde você está indo, para onde a vida vai te levar, é um lugar mais grandioso. O espaço onde você está hoje é muito pequeno. É como se eu sentisse talvez que a cidade que você vive hoje tem uma limitação de consciência. Você pode fazer tudo e mais um pouco, mas as pessoas não vão compreender o seu grau de evolução de consciência. Então, assim, no seu futuro está escrito que você está indo para um lugar mais amplo, um lugar mais de cabeça aberta, de mente aberta, de pessoas com a mente aberta, num lugar mais cultural, num lugar mais funcional, num lugar onde você precisa da energia dos grandes filósofos, entende? Então é como se eu sentisse exatamente aqui que talvez você vai mudar de país, você vai construir sua casa em outro território, você vai ampliar o seu serviço, o seu trabalho para outro território também.
Aqui eles falam sobre outros idiomas, aqui eles falam sobre outra cultura. Estou sentindo que a Rainha de Espadas ela fala com o globo todo. Com o globo todo. Ela fala com inúmeros públicos aqui. Lembra que eu falei lá atrás? É a Princesa de Ouros. É a Princesa de Ouros falando: eu ainda vou ficar rica. Vou ter uma franquia do meu café que vai ter o meu nome. E eu vou importar e exportar esse café. É para onde você realmente vai chegar. Logicamente que é uma simbologia aqui que eu estou dando um exemplo a partir de uma profissão específica, mas de acordo com o que você vive, toda a densidade, ou talvez toda a frustração que você pode estar vivendo, ou talvez toda limitação, ela está sendo bem importante, porque ao mesmo tempo que você aprende a solucionar, você cria o remédio. É como se você criasse um antídoto aqui para situações. E a Rainha de Espadas, ela também é uma profissional que talvez trabalha na cura de alguma enfermidade. Então olha que coisa grande que eu vejo você no seu futuro. Você criando o antídoto, criando a vacina para alguma coisa. Eu vejo você muito reconhecido aqui no seu futuro, hein? O que você está fazendo hoje não é uma coisa boba, não. Parece ser uma coisa boba, mas vou até dar um exemplo. Às vezes você hoje pode estar passando por um processo na justiça. Aí você pensa: poxa vida, não deveria estar passando por isso, não é justo isso. Mas lembre-se, é a maneira de você aprender a reagir, porque lá na frente, entenda, sempre vai ter alguém que vai querer causar danos na nossa história de vida. Por quê? Porque essas pessoas que causam danos são incapazes. Então elas se incomodam com aqueles que são capazes. Então lembre-se sobre talvez a frustração. Por isso que eu dei esse exemplo sobre algum processo na justiça. Às vezes você pensa: poxa vida, não deveria estar passando por isso. Mas lembre-se, no momento que você reage a perceber que este processo vai fazer você superar, porque você não vai ter problemas sobre esse processo. Eles querem que eu dê esse exemplo sobre alguma questão do processo de justiça, tá? Esse processo que você está vendo, você vai ganhar. Em algum momento você ganha. Mas você vai lembrar que talvez lá no futuro outras pessoas vão querer te confrontar. Só que daí você já vai saber como enfrentá-los. Entende isso? Interessante assim a visão do tarô. São mensagens que sobre o novo ciclo já está apresentando basicamente a recompensa que você vai ter. Mas eu vou perguntar: qual a recompensa? Que aliás, eu não posso nem fazer a parte da recompensa aqui, porque na verdade o que está acontecendo nesse novo ciclo que eles... Algumas perguntas que eu tenho que fazer a vocês sobre o novo ciclo que vai se apresentar. Você está disposta a abrir mão? Não abrir mão, perdão. Você está disposto e disposta em algum momento da sua vida você abrir mão daquilo que já não evolui mais? Às vezes é muito simples, vou dar como uma questão de patrimônio. Às vezes você herdou uma casa, um apartamento. Em algum momento existe a probabilidade de você vender esse imóvel. Você teria a chance de... Você aceitaria, né, abrir mão, vender este imóvel? Lembrando que esse imóvel ele tem um valor muito sentimental. Não é nem pelo valor do imóvel, mas é o valor sentimental que você tem por esse imóvel. Você venderia para entender que você tem que avançar no seu futuro? Outra coisa que eles comentam também:
no ciclo que você vai viver, existe uma energia muito seletiva. Você ser uma pessoa muito seletiva e você vai conseguir separar a vida pessoal da sua vida profissional lá no seu futuro, que eles falam que será necessário. Às vezes você ficar um tempo mais distante da família, dos filhos, dos pais, né? Você está disposta a passar por isso? Porque a Rainha de Espadas, ela já corta o cordão umbilical literalmente no dia do nascimento mesmo. Então ela tem uma convicção de que ela vai chegar em um lugar que lá naquele lugar ela vai simplesmente oferecer que é o que eu falei, a cura sobre todos os prejuízos que ela enfrentou no decorrer da vida dela. Então eu estou sentindo aqui que você parece que eu estou tentando encontrar alguma coisa negativa, né? Mas não é não. É que como você é uma pessoa que se mostra inteligente e capaz de enfrentar as mudanças, em algum momento eu sinto que você pode ser testado ou testada em se manter onde está. Eu não entendi essa parte da previsão. Sinceramente, não entendi. Dez de fogo. Parece que você, em algum momento lá no seu futuro distante, você vai se cansar de fazer. E no momento que você tiver o teu verdadeiro reconhecimento, parece que a vida vai te testar a partir daquilo que você ainda vai precisar abrir mão. Tem alguma informação no seu futuro assim, alguma coisa você vai ter que abrir mão, que é muito importante para você hoje. Então você estaria disposta a abrir mão daquilo que não evolui? Mas o que aqui eles estão falando? Que alguma coisa não vai evoluir mais. E quem tem que evoluir é você. Não essa, né? Aliás, eu não consigo identificar de onde vem essa energia, mas aqui pode ser uma pessoa, pode ser um patrimônio, pode ser não sei, uma cidade, um país. Abrir mão da legalidade daquele país para continuar a minha evolução. Talvez exista isso no seu futuro. Abrir mão talvez da cidadania, não sei nem se é a cidadania, ou talvez de viver com direitos em um determinado país, mas porque a sua missão de vida é em outro lugar. Alguma coisa, sabe? Que envolve que você vai ter que abrir mão de alguma coisa que é importante para você hoje. Ou seja, passando, né, por isso, existe alguma recompensa? É aquela situação, o Ares, nós temos aqui o 3 de fogo e a carta da lua. Lembra que eu falei bem no início, né, que você está vivendo uma vida hoje para buscar recursos, melhorias financeiras e realmente criar a sua estratégia ao enriquecimento? Mas eu acho que no meio do processo e tal, realmente é uma escolha que você faz. Eu acredito que aqui a gente está falando também,
Às vezes mulheres que optaram por não serem mães, e isso é uma escolha que você realmente fez porque você sabe o que você quer ter na sua vida. Então você vai deixar de exercer sua maternidade, não será mãe, né? Não vai querer ter filho justamente porque o seu propósito tem a ver com alguma coisa talvez mais humanitária que engloba um todo, não simplesmente a maternidade de uma criança, de um filho. Então eu vejo que é uma questão de escolha que eles estão falando aqui. Existe recompensa no seu futuro que envolve sim riqueza, que envolve reconhecimento público, né? Mas há escolhas que precisam ser feitas aqui. Então eu vejo que às vezes o que acontece? Vamos pensar que você em algum momento define: não vou me casar. Não vou me casar por quê? Porque isso vai atrasar toda a minha pesquisa, todo o meu grau de conhecimento adquirido, onde eu sei onde eu quero chegar, e o casamento por si só vai atrapalhar minha vida e eu não vou focar num casamento, numa pessoa, porque o meu propósito é algo maior. Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa aqui no seu futuro que mostra aquilo que de fato é importante, justamente pelo que você deseja manifestar ou se tornar. Às vezes você também optou por viver longe da família mesmo, então aquela coisa, vai viver sempre talvez naquela energia de viver sempre naquela energia de saudade mesmo, porque estar naquele país é mais importante do que estar próximo de família. Então você tem esse pensamento. Então o que existe de recompensa pelo que você está vivendo? Lembre-se, a recompensa existe independente do que quer que você esteja fazendo ali, ou pela luta que você está lutando ali. Mas uma escolha será definitiva no meio do processo e no seu futuro. Ou vai viver longe de família, ou não será mãe, ou não será pai, ou não vai se casar mesmo, ou simplesmente talvez uma pessoa que queira, não sei, alguma coisa que por exemplo, não dá lá no seu futuro para você talvez se arrepender pelas escolhas que você tomou. Porque eu abri mão de coisas para viver o que eu estou vivendo. Eu vejo você falando isso no seu futuro. Eu abri mão de coisas para viver o que eu estou vivendo. Mas então que isso que você está vivendo seja muito grandioso, seja muito feliz, porque assim você não vai ter arrependimentos por ter aberto aí mão de outras realidades, de outros contextos. Tem alguma coisa assim, colega, no teu futuro. Um momento decisivo, um momento de escolha definitiva, saber abrir mão. Aqui vejo uma bifurcação, né? Ou vai para um caminho aqui ou um caminho ali. Às vezes a espiritualidade ela está falando assim, olha, às vezes a gente tem uma ideia de querer chegar em tal lugar, mas no meio do processo a vida ela mostra talvez outros presentes ou outros caminhos que talvez sejam mais interessantes. Daí aquela ideia, ou seja, não quero ficar rico. Por quê? Porque a minha ideia é realmente formar uma família e ter a minha casa com a minha família, criar meu filho, criar minha filha e simplesmente ter um padrão de vida normal, assim, o suficiente e tal. Ou seja, o que está sendo decisivo no seu futuro aqui? Existe recompensa? Existe. Mas não vai dar para ter tudo ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. Eles estão falando isso para mim. Ou é uma coisa ou outra. Agora, e se Ares recusar absolutamente tudo que foi mostrado nessa previsão? Carta do Hierofante. Tá focando. 5 segundinhos para olhar essa lâmina. O Hierofante, o Papa. Se você recusar absolutamente tudo, ainda assim,
Ah, entendi. Se você se recusar, aliás, se você recusar absolutamente tudo que está aparecendo nessa previsão, a carta do Papa, ela fala, olha que louco, né? É justamente a carta do Papa. Se a gente for colocar aí com uma autoridade espiritual, o Papa realmente por si só, o que ele teve que abrir mão realmente para se tornar o Papa? Ele é o Papa, mas o que ele precisou abrir mão na vida dele para ser o Papa, né? Então, se você, por exemplo, recusar tudo que foi falado nessa leitura, não é porque algo ruim vai acontecer com você, nada disso, mas é que você estaria se recusando a se responsabilizar por escolhas que são necessárias na vida. Então, se você deixa de se responsabilizar por escolhas que são importantes na vida, o que acontece? O que acontece? Carta da Estrela. Se você não se responsabilizar por nada na vida, não tem por que lutar por absolutamente nada na vida, ou seja, não tem o que superar absolutamente nada na vida. É uma vida de vazio. De um vazio, apenas um grande vazio. Agora eu entendi porque que veio aquela lâmina lá atrás, lembra? Você precisa confirmar os seus desejos. A leitura inteira está falando sobre essa questão de responsabilidade. Seja ela social, espiritual, afetiva. Me dá a entender que eu estou fazendo uma previsão para arianos que optaram. Aliás, nem optaram. Vocês solicitaram para a vida, em algumas orações, pelos deuses que vocês buscam, vocês solicitaram uma ajuda para melhoria na sua vida, sobre algum grau específico da sua vida. E a espiritualidade está falando, a gente vai dar para você exatamente isso que você está pedindo, que você pediu. As coisas vão começar a acontecer exatamente do jeito que você quer. Mas lembre-se, vai existir um momento de escolha daqui a um certo tempo que vai fazer você ter que abrir mão de alguma situação. Então o que lá na frente vai ser muito grande ou será uma encruzilhada? De acordo com o que você quer hoje, você sustenta o que você quer hoje lá na frente por coisas que você vai ter que abrir mão? Ou você acredita que você vai ter absolutamente tudo? Porque a carta do Papa não é uma pessoa que tem tudo na vida. Ela tem um título. Então o que você está buscando hoje na sua vida? Um título, um cargo, um padrão de vida, um relacionamento, cura de uma enfermidade? O quê? Me dá só mais uma lâmina sobre o que... apenas por uma ajuda, né? Porque... olha... não dá pra brincar na vida não, colega. Já foi o tempo que eu tinha certa idade que eu achava que eu poderia ter tudo na minha vida. Não, a vida mostrou que ela acontece por escolhas. Mentira, gente. Mentira. Olha lá. Olha quem voltou aqui. Rei de fogo, rei do trabalho, rei dos negócios, o empresário. Aqui ele é um empresário. Ele não é o pai. Nem o filho, nem o avô, nem o tio, nem o irmão. Ele é apenas o empresário aqui. É a escolha que ele fez na vida dele, ser um grande empresário. E também nós temos aqui um príncipe de copas, que já é diferente nessa energia. Porque o príncipe de copas é um arcano que vive a vida buscando por sustentação emocional. O príncipe de copas ele vibra naquele pensamento de desde muito cedo já querer ser pai, já criar um filho, de formar uma família.
Entende a diferença aqui? Eles estão falando muito aqui sobre você precisa confirmar os seus desejos. Que depois não dá para reclamar. Não dá para reclamar. E voltar no tempo também. Eles não mostram que a gente consiga voltar no tempo. O máximo que você vai fazer é ensinar as pessoas lá no futuro para que elas escolham aquilo que é melhor para elas. Porque você vai ter que fazer uma escolha na tua vida. Então você é o que eu falei, você vai ser um mentor, uma mentora lá no futuro. Né? É isso, gente. Eu falei que eu ia terminar essa leitura hoje. Se você gostou ou não gostou... Ah, meu amor. Foram 11 tentativas para gravar um vídeo. Então eu me considero aqui que o serviço está feito. Nos vemos em breve e até mais.